E falando ali com o Jovem Nerd, né? Falando deles, assim, que são caras incríveis. Como foi trabalhar com eles? Como é trabalhar, né? A gente trabalha, tem bastante parcerias em conjunto. Vou falar especificamente da transição. Eu acho que é um ponto que faz sentido aqui pra gente, né? Eu assumo em janeiro, né? Entre janeiro e início de janeiro e fevereiro ali de 2019. Com eles, eles tinham hoje já é público, né? Eles estavam já morando fora, enfim, com outros projetos. E me vem a oportunidade de assumir a Nerd Store. E até então, até aquele momento, eu sempre tive uma relação com eles de fã, né? Eu conheci o trabalho deles em 2009, então eu fiquei muito tempo assim admirando como fã, né? Nunca tive O conteúdo é maravilhoso. Enfim, enfim, eu acho que eu conheci eles no lançamento do Guia Ilustrado do Ruvi Gunner, 2009, se não me falha a memória. E quando eu começo a conhecê-los, ali em 2018, e depois efetivamente no início de 2019, eu preciso mentalmente desligar a chavinha de fã e começar a tratar de forma profissional, né? Isso foi para mim, assim, particularmente falando, foi um desafio, porque quando você é muito fã do trabalho de uma pessoa e você tem um contato com ela, você fica meio que anestesiado quando você vai conversar com essa pessoa, né? E você já teve a oportunidade de conhecê-los algumas vezes, eles são muito tranquilos em relação a isso. Então você fica com aquela expectativa, lidando com aquilo. E quando eu começo a trabalhar com eles de forma profissional, eu acho que o maior impacto na minha carreira foi entender o nível de profissionalismo que eles têm com os seus produtos, né? Então isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, da qualidade, da preocupação. Isso que você comentou, por exemplo, de que ele falou, não é o momento, vamos tentar. Eles são assim na vida deles, né? Com tudo. Muito por um respeito ao público, né? Porque a chancela, ela é uma coisa muito difícil de lidar, porque no caso da Nerd Store, a gente costuma dizer que a gente não tem clientes, a gente tem fãs. E o fã, diferentemente de um cliente, a linha tênue de você ser amado ou odiado é muito estreita. Porque quando você tem uma admiração e acontece um problema de entrega por causa de uma transportadora ou de uma falha de embalagem, alguma coisa do tipo, aquela admiração, ela se torna em ódio, assim, muito rápido. Pela característica do nosso público, né? De ter esse comportamento de fã. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo, aí depende da análise. Então, o início do meu trabalho com eles, ali no início de 2019, foi de muita admiração e também de entender o que eu precisava absorver, né, na minha forma de gestão da cultura deles. Porque a Nerd Store até então era uma coisa só. Jovem Nerd e Nerd Store era uma coisa só. Quando a gente começa a fazer o trabalho, eu faço... o meu corpo administrativo na época é um trabalho muito intenso de tentar manter a mesma cultura sem que tivesse um choque muito grande, né? Tanto é que a notícia da venda, ela só vem acontecer em 2020, né? Em setembro de 2020. Mas isso publicamente, Publicamente. Né? Porque o time já estava por dentro. Exato, já estava desde janeiro, né? Eu assumo a empresa num contexto administrativo de transições de diretoria, então um cenário bastante difícil. Como eu falei para você nos bastidores, né? A Nerd Store é a minha primeira experiência como varejista. A minha carreira é em cima de serviço. Então, é uma mudança de visão de mundo muito grande. Eu levei um tempo para eu conseguir entender onde é que eu estava, o que eu estava fazendo, de que maneira que eu estava fazendo. Mas, assim, trabalhar com o Jovem Nerd ali foi muito legal, é muito legal, por causa desse ambiente naturalmente criativo, né? E de muita responsabilidade. Legal, muito bom. De fato, assim, eles têm eles prezam pela qualidade desde sempre, porque até quem ganhou uma fama muito grande com isso foi o Gaveta, né? Eu tava conversando com os meninos na segunda-feira sobre a qualidade da edição do Gaveta, que trabalhou com eles aí por muito, muito tempo. Até eu, sinceramente, não sei se ainda continua, Não, mas o Gaveta... a informação que eu tenho é que não. Ele cresceu tanto, e ele era um fã. Ele era um fã ali do Jovem Nerd que começou aos pouquinhos e há muitos anos atrás o Jovem Nerd já priorizava a qualidade de som, de imagem,
e edição. Eu admiro muito eles porque eles, na relação profissionais que eles construíram, né, com os prestadores, primeiro foi sempre muito humanizado, até onde eu consigo perceber, e principalmente sempre dando a oportunidade das pessoas se profissionarem, né? A própria Pixel Wolf, na qual eu trabalhava, teve esse histórico de começar, ela foi criada meio que em paralelo ao início do trabalho que eles começaram a atender o Jovem Nerd lá, então. Então, tanto é que tem, acho que, vídeo no canal deles explicando um pouco da história de cada prestador de serviço, né? Isso foi com o Léo Lopes, isso foi com o Gaveta, com a própria Pixel. Acredito que agora o Estúdio 42 também, que é a atual empresa que edita para eles, né? Então, eles têm essa característica de transformar a vida das pessoas que estão ao redor. Comigo não foi diferente, né? Minha vida virou, assim, de ponta cabeça para bem, por causa da atuação deles. Então, eu sou muito grato a esse contexto.